Este é o anticristo? Muitos cristãos estão alarmados. Você já se perguntou se o anticristo já está vivo entre nós? Pois bem, nos dias atuais, a atenção se volta para um homem cuja história parece quase inacreditável. Ele afirma ser o líder legítimo, tanto dos cristãos quanto dos muçulmanos. Diz ser o verdadeiro sucessor de Jesus e Maomé, e está rapidamente ganhando notoriedade. Alguns crentes já o apontam como o próprio anticristo. Mas quem é ele de fato? Será apenas mais um impostor? Ou há algo muito mais sombrio acontecendo por trás dos bastidores? Acompanhe-me nesta jornada, pois ao ouvir o que esse homem proclama, você entenderá por que tantos estão apreensivos. Vamos começar pelo básico. Seu nome é Abdullah Hashem, mas hoje ele se autodenomina Abba al-Sadiq, que significa Pai dos Verazes. Nasceu em 1983 e cresceu nos Estados Unidos, criado por um pai egípcio e uma mãe americana. Atualmente vive discretamente no Reino Unido. Mas por trás dessa aparência pacata, algo perigoso pode estar se formando. E o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua visão sobre as profecias dos últimos dias. Desde muito jovem, Abdullah não se limitava a uma simples curiosidade religiosa. Ele era profundamente obcecado. Mergulhou em ensinamentos complexos e enigmáticos que a maioria das pessoas jamais ousaria explorar. Essa obsessão não apenas abriu portas, abriu portais para ideias perigosas, que muitos cristãos reconheceriam de imediato como doutrinas falsas. Quanto mais analisamos sua trajetória, mais perturbadoras e distorcidas se tornam suas alegações. Ele chegou a estudar religiões comparadas nas universidades de Indiana e Purdue. À primeira vista, parecia inofensivo. Mas o que começou como uma investigação acadêmica, logo se converteu em algo muito mais sinistro. Tornou-se um pregador de ideias incomuns, misturando profecias apocalípticas, teorias conspiratórias e declarações sobrenaturais em uma visão que ameaça os próprios fundamentos do cristianismo. Fique atento, pois o que vem a seguir revela o quão próximo esse movimento pode estar de causar um dano espiritual real. E é aqui que a história se torna arrepiante. Isso não é apenas uma excentricidade inofensiva. Se crescer, se seus seguidores se multiplicarem rapidamente, poderemos estar testemunhando o surgimento de um dos enganos mais perigosos desta geração. No início, parecia apenas mais uma voz perdida no vasto mar da internet, produzindo documentários com títulos provocativos como O Anticristo Dajjal é um réptil metamorfo, atraindo milhões de visualizações. Mas tudo mudou quando ele se mudou para o Egito durante a Revolução. Uma série de acontecimentos o colocou no centro de uma tempestade envolvendo profecia, política e guerra espiritual. E o que aconteceu nas ruas do Cairo lançou as bases para as afirmações surpreendentes que ele faz hoje. Declarações que levaram alguns cristãos a acreditar que estão vendo o cumprimento das profecias diante de seus próprios olhos, e que o tempo pode estar se esgotando mais rápido do que imaginamos. Porque ao ouvir o que ele ensina sobre Jesus, Maomé e o Papa, você perceberá que não estamos mais diante de meras teorias estranhas. Estamos à beira de um verdadeiro campo de batalha espiritual. E quanto mais avançamos, mais clara se torna a ameaça. Os enganos se intensificam, os riscos aumentam e o perigo se aproxima. Por isso, mantenha-se atento, pois o que vem a seguir pode ligar todas as peças do quebra-cabeça. E não será apenas impactante, poderá transformar radicalmente sua maneira de enxergar o fim dos tempos. Hoje, Abba al-Sadiq não é apenas um homem com ideias extravagantes. Ele é o líder de um movimento internacional em expansão. Deu a ele o nome de Religião Ahmadi da Paz e da Luz. E embora o nome soe pacífico,
algo muito mais obscuro pode estar fermentando sob a superfície. Ele afirma ter seguidores em mais de 40 países. Crescem em silêncio, se organizam, aguardam. Lançou canais de TV via satélite, como o Black Banners of the East, e publicou seus próprios textos sagrados, incluindo sua obra mais recente, o Manifesto de Mandy. E dentro desse manifesto, escondem-se ideias perturbadoras que poderiam mudar tudo caso se espalhem o suficiente. Porque milhares de pessoas estão dispostas a arriscar tudo para segui-lo? E que promessas ocultas ele tem feito que ainda não vieram totalmente à tona? Em breve, você entenderá por que especialistas soaram o alarme e por que até mesmo um passo em falso pode desencadear algo incontrolável. Em seu manifesto, Abba al-Sadiq é enfático. Ele sustenta que cada cidade, cada movimento, cada revolução deve ter um líder escolhido unicamente por Deus. Ele afirma que a vontade do povo não tem valor algum quando se trata de liderança. Em outras palavras, para ele, a democracia não faz sentido. A liberdade de escolha é uma ilusão. O voto popular deve ser abolido. Se pessoas suficientes adotarem essa crença, governos inteiros poderão desmoronar por dentro, sem que um único tiro seja disparado. Mas isso não termina aí. Ele afirma que quando o povo carece de um líder designado por Deus, o caos é inevitável. Alerta que as sociedades, sem sua orientação, cairão em confusão, violência e ruína. E em breve, vou te mostrar o impactante evento global que ele está prevendo. Um que pode acontecer antes do que qualquer um imagina. Se o que ele afirma for verdade, então o cenário mundial já está sendo preparado e podemos estar mais perto do colapso do que pensamos. Fique comigo, porque cada minuto deste vídeo vai te aproximar de entender como esse movimento, que no início parece pequeno, pode se tornar algo muito mais perigoso. Ele sustenta que os nomes foram escritos desde tempos antigos e que o dele está entre eles. Acredita estar cumprindo um plano divino que nenhuma vontade humana pode impedir. Mas se suas declarações forem falsas e mesmo assim ele conseguir seguidores, podemos estar diante de um dos maiores enganos espirituais da nossa era. E aqui vem o mais inquietante: ele não pede paciência. Não sugere que seus seguidores esperem em silêncio. Ele ordena que se levantem. Se não prestarmos atenção hoje, talvez não consigamos impedir o que vem amanhã. Em seus escritos, exige que seus fiéis rejeitem os falsos líderes e aponta com nome e sobrenome igrejas, governos e até figuras religiosas. Em breve, revelarei quem ele planeja confrontar e por que ninguém está realmente preparado para o que está por vir. À medida que essa história se desenrola, você não apenas entenderá quem é esse homem, mas também por que seu movimento pode ser a faísca que acende um incêndio global. Porque se essa mensagem se espalhar sem controle, a religião que se autodenomina de paz e luz pode acabar sendo exatamente o oposto. E isso não é tudo. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas estranho, mas pode transformar completamente sua percepção da história. Acredite, é aqui que as coisas começam a sair do controle. Abba al-Sadiq não quer apenas liderar um novo grupo religioso. Ele está fazendo afirmações espantosas sobre Jesus e até sobre os fundamentos do cristianismo. Alega ser o sucessor legítimo do apóstolo Pedro, o que implica que ele é o verdadeiro Papa. Não apenas um mestre espiritual ou mais uma voz, mas aquele que detém a autoridade suprema. Mas isso é apenas o começo. Ele ensina que, após Pedro, Maomé herdou a liderança sobre o povo de Deus e que agora esse papel pertence a ele. Em sua visão, ele é a ponte entre o cristianismo e o islamismo e o guia legítimo de ambos. Ele até utiliza versículos bíblicos para respaldar essas declarações. Cita quando Jesus diz a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18.
Mas aqui está o problema. Quando as escrituras são manipuladas dessa forma, abre-se a porta para o engano e a destruição. E o que acontece depois de se proclamar Papa é ainda mais assustador. Você ainda não ouviu o mais grave. E quando revelarmos como ele distorce até a morte do Papa para transformá-la em um suposto milagre, entenderá por que alguns murmuram com temor que isso pode ser o início de algo muito mais sombrio. A partir deste ponto, tudo se torna mais alarmante. Mantenha-se alerta, com discernimento claro, e sigamos em frente, porque o que vem a seguir pode ser a chave para entender tudo. Justo quando você pensa que a história não pode ficar mais estranha, ela fica. Após a morte do Papa Francisco, Abba al-Sadiq realizou um ato tão impactante que abalou muitas comunidades cristãs. Declarou que a morte do Papa não foi um acidente. Segundo ele, foi um acontecimento sobrenatural, provocado pelas orações e cânticos de seus seguidores. Afirmou, e cito, "A terra engoliu o falso Papa. O trono da mentira foi derrubado." Mas o que ele quis dizer exatamente com "a terra o engoliu"? A que força invisível ele se referia? Abba al-Sadiq comparou esse acontecimento à queda dos muros de Jericó, quando os israelitas marcharam e gritaram até que as muralhas ruíssem. Ele acredita que as vozes de seus seguidores destruíram a autoridade espiritual do Vaticano. E isso é apenas o começo. Vamos revelar o manual oculto que ele está usando, um plano secreto, contido em seu manifesto recém-publicado. Quando você o conhecer, entenderá por que alguns especialistas consideram esse movimento como o mais perigoso do qual você provavelmente nunca ouviu falar. Mas quanto mais investigamos, mais rachaduras aparecem. Fissuras que podem fazer com que todo esse movimento desmorone ou detone algo imprevisível. Lembrem-se, Abba al-Sadiq não está falando para poucos em um canto escondido. Ele está alcançando dezenas de países, gerando inquietação e proclamando com audácia que possui autoridade divina para governar a todos, muçulmanos, cristãos, judeus e até ateus. E à medida que essa história se desenrola, vocês verão que suas declarações não são casos isolados. Elas se conectam diretamente com antigas profecias sobre os tempos finais. E aqui vem a parte arrepiante. Em poucos instantes, revelarei a única crença que une todo o seu movimento. Uma convicção tão poderosa que, se for aceita, poderá desviar até cristãos sinceros do verdadeiro evangelho. Primeiro, devemos ter algo muito claro. A Bíblia não nos deixa no escuro sobre o anticristo. Ela nos fornece sinais contundentes, mas apenas se soubermos onde procurar. E o que você está prestes a descobrir pode transformar para sempre sua percepção sobre os falsos líderes. Mas aqui está o ponto. Nem todo aquele que parece perigoso representa a ameaça real. O anticristo será diferente. Surgirá de forma silenciosa. E quando a maioria perceber, poderá já ser tarde demais. É fácil errar de pessoa se não formos cuidadosos, e podemos perder de vista o verdadeiro perigo que está se formando diante de nossos olhos. Então, o que exatamente devemos observar? Fique comigo, porque em breve revelaremos os sinais que você deve identificar. Indicadores que podem marcar a diferença entre a verdade e um engano fatal. A Bíblia descreve o anticristo com notável precisão. A palavra anticristo vem de dois termos gregos poderosos: anti, que significa contra ou em lugar de, e Christos, que se traduz como Messias ou ungido. Ele não apenas se oporá a Cristo, tentará substituí-lo. 1 João 2,22 diz: "Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho." Isso significa que qualquer um que distorça a verdade sobre Jesus e altere sua identidade entra diretamente no território do anticristo. E à medida que avançarmos, você verá o quão perto algumas figuras atuais estão de se encaixar nesse perfil profético.
Mas o mais assustador ainda está por vir. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, o apóstolo Paulo descreve o anticristo como o homem do pecado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Não acontecerá de uma só vez. Se desenvolverá lentamente, passo a passo. Até que a armadilha esteja completamente armada, o anticristo não apenas enfrentará a verdade de Deus, ele se sentará no lugar de Deus, proclamar-se-á divino e não se detenha apenas nas palavras. Haverá manifestações verdadeiramente inquietantes de poder sobrenatural. A vinda do iníquo será por obra de Satanás, com grande poder, sinais e prodígios enganosos. Não serão truques simples, parecerão autênticos, serão sentidos como reais. E muitos serão seduzidos por eles. Lembre-se, identificar o verdadeiro anticristo não é uma questão de curiosidade, mas de sobrevivência espiritual. Ignorar esses sinais pode custar muitas almas, mas ainda não terminamos. Existe uma última profecia, pouco conhecida, oculta no Novo Testamento. Um alerta que sugere que o anticristo não virá sozinho. E sua aparição pode provocar uma reação em cadeia em nível mundial. Estamos nos aproximando de uma chave crucial que pode demonstrar se Abba al-Sadiq está preparando o terreno neste exato momento, mesmo que ele não seja o anticristo final. Agora, vamos mais fundo. Vamos comparar as declarações de Abba al-Sadiq com os avisos bíblicos sobre o anticristo. E o que descobrirmos pode transformar tudo o que você achava que sabia. Preste muita atenção, porque se ignorarmos até mesmo um pequeno sinal, podemos cometer um erro fatal. Lembre-se, quanto mais nos aprofundamos nesta revelação, mais a verdade autêntica nos será revelada. Primeiro, Abba al-Sadiq nega Cristo, sem dúvida. Ao distorcer o que a Escritura ensina sobre Jesus, fundindo-o com doutrinas islâmicas e rejeitando a verdadeira identidade do Filho de Deus, Abba al-Sadiq claramente desvia as pessoas do verdadeiro Salvador. Segundo, ele atribui a si mesmo autoridade divina? Sim, mas de forma sutil. Ele não declara abertamente, "Eu sou Deus", mas afirma ser o escolhido por Deus, a única voz digna de ser seguida. Esse tipo de afirmação abre uma porta extremamente perigosa. Se o líder errado atravessá-la, tudo o que acreditamos pode desmoronar. Terceiro, ele realiza sinais e prodígios falsos. Esta é uma questão crítica. A Bíblia afirma que o anticristo fará milagres autênticos, sinais sobrenaturais que impactarão o mundo inteiro. Até agora, a afirmação mais notória de Abba al-Sadiq é que as orações e cânticos de seus seguidores causaram a morte do Papa Francisco. Não houve milagres genuínos nem manifestações celestiais evidentes. Mas é aqui que tudo se torna mais perigoso. O fato de ele ainda não ter feito grandes prodígios não significa que não o fará no futuro. Os falsos profetas costumam se fortalecer justo antes de sua queda final. E a história nos mostra o quão rapidamente uma mentira pode se espalhar antes que a verdade consiga alcançá-la. Chegamos, enfim, à pergunta que guiou toda esta análise. Será que Abba al-Sadiq é realmente o anticristo? À primeira vista pode parecer óbvio. Sua arrogância, suas afirmações enganosas, a manipulação das Escrituras, tudo parece se encaixar. Mas continue comigo por mais alguns instantes, porque os sinais superficiais não contam toda a história. Se formos apressados em tirar conclusões, corremos o risco de ignorar o verdadeiro perigo que se esconde por trás da aparência. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga os líderes que surgirão nos próximos anos.
Não saia agora, pois os próximos minutos podem te livrar de um dos maiores enganos da história humana. Existe uma característica essencial do anticristo que muitos ignoram completamente. E a trajetória de Abba al-Sadiq o aproxima perigosamente desse perfil. Mas se deixarmos esse detalhe passar despercebido, talvez não reconheçamos a ameaça real até que seja tarde demais. Vamos começar examinando os fatos com atenção. Segundo as Escrituras, o anticristo não apenas se oporá a Cristo, ele também realizará sinais e maravilhas tão impressionantes que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados, se fosse possível. Se não observarmos com discernimento, podemos confundir declarações barulhentas com poder genuíno e sermos arrastados sem perceber. Afinal, o engano raramente se apresenta de forma evidente, e é aí que Abba al-Sadiq falha. Seu suposto milagre, a morte do Papa Francisco, não teve nada de sobrenatural. Não foi um terremoto que abriu a terra, nem fogo caindo do céu. Foi apenas o falecimento natural de um Papa já idoso. Como você pode perceber, o anticristo não apenas fará sinais extraordinários. Ele também se assentará no templo de Deus e proclamará ser o próprio Deus. Quando alguém começa a trilhar esse caminho, já não estamos lidando com uma religião marginal, mas com uma crise profética prestes a explodir. Porém, até agora, embora as declarações de Abba al-Sadiq sejam ousadas e perigosas, ele ainda não se proclamou divino. Ele se apresenta como o designado, não como o Altíssimo. E isso faz uma diferença, por enquanto. Mas não baixe a guarda ainda. O que vou te revelar a seguir mostra uma tendência assustadora que quase ninguém está percebendo. Uma tendência que pode transformar figuras menores como Abba al-Sadiq em ameaças globais da noite para o dia. É verdade que, por enquanto, ele não se encaixa completamente no perfil bíblico do anticristo. Mas isso não significa que seja inofensivo. Mesmo os falsos mestres aparentemente insignificantes podem abrir portas gigantescas para enganos ainda maiores. E quando isso acontece, o preço pode ser eterno. Há algo ainda mais perturbador em jogo. Cada falso profeta prepara o terreno. Cada mentira audaciosa enfraquece os alicerces da verdade. As Escrituras nos alertam que esses pequenos enganos fazem parte de um padrão crescente e inevitável. Um padrão que já está se desenrolando diante dos nossos olhos. A Bíblia declara: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. Hoje, estamos testemunhando uma rebelião contra Deus como nunca antes na história. E essa rebelião não fica contida. Ela se espalha, ela cresce e prepara o caminho para a chegada do maior impostor que o mundo já conheceu. Por isso, não basta simplesmente descartar indivíduos como Abba al-Sadiq como meros falsos mestres. Cada mentira adiciona peso à avalanche que já está em movimento. As advertências finais da Bíblia nos mostram como sobreviver ao que está por vir. E não se trata apenas de identificar o anticristo. Trata-se de permanecer firmes quando o mundo inteiro se curvar diante do engano final. Meus amigos, a palavra de Deus nos exorta repetidamente a estar despertos, vigilantes e a discernir os espíritos. Muitos enganadores se levantarão. Alguns serão escandalosos, outros sutis, e muitos parecerão totalmente convincentes. Mas e se colocarmos nossa confiança na voz errada? E se a verdadeira ameaça não vier dos farsantes mais óbvios, mas daqueles que se aproximam perigosamente da verdade? A qualquer momento, nosso discernimento pode falhar se não estivermos profundamente enraizados nas Escrituras. Podemos ser seduzidos por ensinamentos atrativos, mas carregados de veneno mortal. O que está em jogo não poderia ser mais sério. Em um mundo que desmorona entre confusão e falsos líderes, a sua eternidade está em jogo.
Não se trata apenas de identificar um falso líder. Trata-se de se preparar agora, neste exato momento, para desmascarar cada engano que ainda está por vir. Porque não se engane, muitos outros estão a caminho. Uma das perguntas que há séculos desconcerta teólogos, estudiosos e crentes é: de onde virá o anticristo? Antes de sabermos sua origem, precisamos compreender quem ele é. A Bíblia o descreve como um impostor, um falso Messias que se oporá a Deus e desviará multidões. Sabemos que ele surgirá com poder, realizará sinais impressionantes e enganará as massas. Mas de onde ele surgirá? Da Europa, do Oriente Médio, ou talvez de um lugar ainda mais próximo? Muitos estudiosos investigam os livros de Daniel e Apocalipse em busca de pistas. Em Daniel 7, o profeta descreve uma visão com 4 bestas, cada uma representando um império. A quarta besta, aterrorizante e poderosa, costuma ser associada ao Império Romano. Daniel observa que entre os chifres dessa besta surge um chifre pequeno, geralmente interpretado como o Anticristo, emergindo dos escombros do antigo império. Isso levou muitos a crer que ele virá da Europa, de alguma nação que fez parte de Roma. Mas há quem acredite que essa não é toda a história. Voltemos o olhar para outra possibilidade que tem cativado gerações de intérpretes bíblicos. E se o anticristo surgir do Oriente Médio? Essa região tem sido o palco central dos eventos bíblicos, desde o Jardim do Éden até a Jerusalém dos nossos dias. Em Daniel 11:37 a 38, é dito que o anticristo não terá respeito pelos deuses de seus antepassados. Muitos acreditam que isso indica que ele virá de um lugar profundamente religioso, talvez uma área onde convergem religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E não podemos esquecer da Babilônia. Essa cidade, símbolo de rebelião contra Deus, é mencionada em Apocalipse 17 e 18 como um centro de maldade e engano. Poderia o anticristo surgir de uma região com um legado tão sombrio? E ainda há Jerusalém, cidade sagrada para 3 grandes religiões. Zacarias 14:2 alerta sobre um tempo em que as nações se reunirão contra ela. E em 2 Tessalonicenses é mencionado que o anticristo se assentará no templo de Deus, proclamando ser Deus. Será que ele virá de um lugar com acesso ao monte do templo? Muitos acreditam que isso aponta diretamente para Jerusalém ou seus arredores. Outro ponto crucial está na promessa de paz. No livro de Daniel, fala-se de um líder que confirmará um pacto com muitos por uma semana, símbolo profético de 7 anos. Acredita-se que esse acordo envolverá Israel e seus vizinhos. Ao longo da história, líderes ambiciosos surgiram dessa região. De Nabucodonosor a Alexandre o Grande, homens que marcharam por essas terras com carisma e poder. O anticristo pode seguir esse mesmo padrão, utilizando o engano para unificar o mundo sob seu domínio. O que parecerá um sonho de paz será, na verdade, um pesadelo disfarçado. Assim, sim, as evidências apontam com força para o Oriente Médio. Desde o peso simbólico da Babilônia até as profecias centradas em Jerusalém, essa região continua sendo protagonista no desfecho profético. Mas não se esqueça disso, o anticristo não virá apenas de um lugar geográfico. Ele também surgirá do coração daqueles que buscam poder, controle e rebelião contra Deus. Por isso, apegar-se à verdade das Escrituras nunca foi tão urgente. As 10 nações do tempo do fim já estão emergindo? Imagine. Alianças internacionais se formando, potências emergindo ao redor do planeta e profecias milenares ganhando vida diante dos nossos olhos. Estaremos presenciando o surgimento das 10 nações anunciadas em Daniel? Estaremos mais perto do fim do que imaginamos? Esse pequeno chifre, descrito como um líder perverso, tomará o controle global. Terá uma voz marcante e um olhar sedutor. Usará os meios de comunicação, rádio,
televisão, redes sociais para dominar as massas. A Bíblia diz que ele tentará repetir o que foi feito na Revolução Francesa: mudar leis, tempos e calendários. Uma de suas ações será abolir a semana de 7 dias. O domingo desaparecerá por completo. Durante a Revolução Francesa, tentou-se impor uma semana de 10 dias para eliminar o domingo, e esse homem repetirá essa tentativa. Todas as leis de Deus que nos ensinam a viver e conviver, ele tentará alterar, porque ele é o anticristo. Ele buscará impor seu próprio sistema no lugar da obediência a Cristo. Também está escrito que ele se levantará contra o povo de Deus. Os cristãos passarão por um período de grande sofrimento, mas louvado seja o Senhor, porque ele prometeu que esse tormento não durará para sempre. Serão apenas 3 anos e meio. O próprio Deus declarou: limitei esses dias, 3 anos e meio, e terminará. Não permitirei mais. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para você. Lembre-se, estamos vivendo tempos de grandes desafios e é essencial estarmos atentos aos sinais dos tempos, como as Escrituras nos alertam. Que você possa estar sempre vigilante e preparado para o que está por vir. Chamada para inscrição. Se você gostou deste conteúdo e deseja mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Segredos Bíblicos. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre os mistérios e revelações bíblicas que estamos trazendo. Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre os temas abordados. Que Deus abençoe a sua vida.